Opinião Livre de hoje abre espaço para arte. O Alma Salgada é uma dupla de artistas que combina o colorido das flores com imagens em preto e branco. Depois de brilhar nas ruas do Rio, Japia e Camila ganharam o mundo. E agora, a dupla é destaque na cena de um dos principais centros artísticos da atualidade, no bairro de Wynwood, em Miami. Camila, Japia, muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado pela presença. Obrigada por vocês estarem aqui, viu? Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui no programa. Me chamou muita atenção o nome Alma Salgada. Por que Alma? Achei diferente. Sim, todo mundo pergunta pra gente por quê. É porque nós somos do Rio e a gente gosta muito do mar, a gente tem uma conexão muito forte com o mar. Sim. Então, no começo, quando a gente criou, era mais voltado às pinturas, né, para o mar mesmo, animais marinhos. Então, a gente decidiu colocar esse nome de Alma Salgada, que também tem a ver pela gente ser, né, carioca. Carioca. A gente considera, considera que a gente tem a alma salgada. Sim. Vocês dois têm alma salgada. Sim. E juntaram tudo isso na arte também. Foi um encontro bonito, né, de vocês? Sim. Quer dizer, os dois gostando da mesma coisa, né? E aí acabaram se unindo por conta da arte. Eu comecei a pintar por causa da Camila, ela já pintava antes, né? Então, quando eu a conheci, não só me apaixonei por ela, como pela arte, e eu migrei. Eu sou formado em administração de empresas, né? E eu comecei a pintar por causa dela. Então, antes eu não fazia murais, nem pinturas, eu aprendi ao longo de estar com ela. Então... As pessoas acham que nós nos conhecemos na arte, né? Mas não foi. Quer dizer que o amor é que te chamou pra arte. Pois é. Me encantei pelas duas coisas. Olha, mas também tem que ter dom, né? Com certeza. Né? Se o amor me chamar pra arte, eu vou ficar só com o amor. Bom, como foi pra vocês juntar o colorido, né? Então vocês meio que colocaram aí, o colorido é teu e o preto e branco é seu? Sim. Como funciona isso na arte de vocês? Eu já fazia os florais coloridos antes de conhecê-lo, né? Como a gente falou. Então, quando a gente decidiu pintar junto, ele me mostrou uns desenhos que ele fazia antigamente de retratos de pessoas famosas. Então, a gente falou, poxa, isso é muito legal, porque eu faço um floral pop art e ele já sabia fazer alguma coisa de retrato. Então, a gente achou que ficaria legal pensar em uma ideia de unir essas duas coisas. É isso, no início a gente fez muitos testes, né? Tentando entrar um pouco no universo dela das flores. E o que eu já fazia de realismo, de preto e branco, acho que encaixou muito bem, assim, né? Foi uma coisa que a gente fez muitos testes e esse deu muito certo, assim, pelo contraste, né? Uma coisa que a gente falou, poxa, isso aqui, né? Quando a gente começou a colocar, deu muito certo, né? As pessoas gostam muito. Como que vocês fazem a escolha? Então, mais ou menos vocês estão contando agora. Sim. A escolha das cores, quando vai criar um novo projeto, a escolha dos materiais. Só para contar um pouquinho, porque é bordado, né? Não sei, fala um pouquinho desse material que a gente vai estar mostrando as imagens. A gente gosta de usar diversos materiais, a gente chama de mix media, né? A gente usa desde spray, marcador, aerógrafo e a Camila também borda, principalmente nas telas, né? Achei tão lindo, você borda. Ela borda, ela faz um bordado livre, né? Gente, mas bordado demora. Como é que é feito isso? Primeiro é feita a parte preto e branco, é isso? Como é que é feito? Como é que vocês constroem? Normalmente a gente faz essa construção no digital primeiro. Digital. Vocês imaginam o que vai acontecer? A gente vai filtrando as ideias, a gente conversa bastante. Normalmente tem uma temática que a gente vai seguir. Dentro dessa temática a gente faz um trabalho de pesquisa. Uma temática. Primeiro vocês escolhem a temática. Isso, uma temática. Dentro dessa temática a gente faz um trabalho de pesquisa, de imagens, né? E a gente começa a depois montar fundos com as cores que a gente, com a paleta de cores. Tudo junto? Isso. Tudo no digital? Explosão Tudo de no ideias digital. todas ali. Tá. A gente usa muito o digital porque facilita muito a criação, que a gente consegue apagar rapidamente, mudar, né? A tecnologia ajuda, a tecnologia né? ajuda muito nessa etapa, né? Então, ficando bom no digital, depois que a gente vai colocando as imagens, né, pintando ali no digital, é um croquis rápido, né? Não é tão perfeito, Como né? se você fizesse... Isso. E dali a gente vai e joga ou para tela ou a gente faz ampliação para o mural. Nesse caso do bordado, né, só na tela. Tá. Né? E aí ele faz a parte, o retrato, né, a imagem preto e branco, eu preencho com colorido na parte que tem que ser, e aí no final a gente dá o toque do bordado, que borboletas, pássaros, a gente faz beija-flor, né? Como que você faz esse bordado? Como que é feito? Na tela mesmo? Então, no começo eu fazia na tela mesmo, só que começaram a aumentar os tamanhos de telas e eu não alcançava alguns lugares, né, porque ela tem a madeira, né, o chassi, então eu tive que agora bordar no bastidor e passo para a tela. Faz a transferência.
E aí dá super certo. Essa ideia que a gente teve foi na pandemia. Porque parou tudo, a gente estava com as telas em casa, e aí eu falei, a gente podia botar alguma coisa na tela que ficasse diferente do que já existe. Não tinha bordado antes. Não tinha antes. E aí a gente pensou, falei, olha, quando eu era pequena, eu aprendi a bordar com a minha avó. Eu ia perguntar isso agora, de onde veio o bordado, né? Veio lá da infância. Com a minha avó que bordava, tinha uma vizinha minha também que bordava. Então eu aprendi pequena. Aí eu falei pra ele, eu acho que eu ainda lembro. E aí encomendei umas linhas na internet e fiz pra ele ver uma mandala, um floral. Ele falou, nossa, super legal, vamos botar na tela. E quando a gente botou na primeira vez, já foi assim, todo mundo amou. Sim. A gente falou, bom, essa vai ser a nossa marca agora nas telas. Porque é o diferente. Sim. Né? Tem um toque diferente quando esse você vê bordado. de perto, né? Todo mundo quer botar a mão assim. Não acredita que é bordado. Pois é. Mas essa inspiração vem da onde? Quer dizer, para cada obra, de onde vem? A minha inspiração sempre foi no street art. Então, se vocês verem, nossas obras têm uma pegada de street bastante, assim, né? A gente usa Você sempre muito... gostou? Sempre gostei, né, dessa... Arte de rua. É arte de rua. Então, coloquei tem bastante spray, fundos cinzas que se remetem mais ao cimento das cidades, né? Tem alguns artistas que eu me inspiro, como Banksy, o próprio Cobra, né? Então, a gente gosta muito de colocar alguns elementos, né? Tem alguma obra específica que você esteja falando? Então, a gente tem uma temática que são crianças fazendo algumas ações, brincando, né? Tem criança no balanço. Criança no balanço. Segurando o balão. Isso tem uma inspiração um pouco no Banks, né, que a gente usa, e a gente coloca também os florais da Camila para dar esse contraste. Então, o bordado. Essa temática que a gente usa dessas crianças não necessariamente é para um público infantil. É mais para você resgatar a sua criança, sabe? No interior. Quando as pessoas veem essa tela, elas sempre falam, nossa, lembrei de quando eu era pequena, eu balançava em algum lugar, sabe, na casa da minha avó, e sempre causa esse sentimento nas pessoas. Que é isso que vocês querem. Pra gente é como se fosse um sonho de criança ali, né? Sabe, quando você é criança, você segura um balão de sonhos, assim. E as flores ali estão representando todos os sonhos, uma leveza, o amor e tal, coisas assim. E é pra você lembrar desses sonhos quando você cresce, sabe? Isso é uma obra. Isso é uma temática. A gente tem várias obras dentro dessa temática. Outra temática que a gente gosta muito também é da temática do emanar, que a gente chama. Que são troncos, né, que estão emanando flores, né, então tem vários simbolismos ali dentro, né, de nascendo, renascendo, né, coisas... Sim, as flores saem da camisa. Sai da camisa. E aí é como se você estivesse colocando para fora tudo que você tem de mais bonito, sabe? Isso. Então a gente já vendeu para várias pessoas e elas têm vários relatos de pessoas, as pessoas ficam muito emocionadas com essa arte. Teve uma pessoa que passou por um câncer e se sentiu renovada, como se ela estivesse renascendo. Então, para ela, foi muito forte aquela obra, né? São várias pessoas que se veem ali, é muito legal. O que eu acho muito lindo, muito interessante é o contraste, né? Desse preto e branco e depois que entra o colorido, chama muita atenção. Quadros e murais, vocês falaram que tem a inspiração aí do Cobra, enfim. Sim. Vocês começaram no quadro, depois foram para murais, foi aumentando? A gente começou nos murais justamente por isso. Pelo street. Pelo street, Então você vai lá primeiro e joga o teu preto e branco. Pois é, a gente começou fazendo esses painéis, né? E como ela falou, na pandemia que foi a grande mudança. Como na pandemia a gente não podia tá fazendo os murais, tudo ficou fechado, a gente inclusive teve um trabalho interrompido no meio durante a pandemia. Ah, é? Então, a gente estava fazendo um shopping no Rio de Janeiro, e aí fechou tudo, a gente teve que interromper no meio. Mas foi nesse momento que a gente resolveu, falar, poxa, estamos em casa, né, no nosso ateliê, não estamos fazendo muro, que a gente fazia muito, como que nós vamos nos reinventar agora? Aí, então a tela veio depois, o quadro veio depois? Sim, depois. Junto com o bordado, né, que a gente foi criando e... No começo era só mural. Só mural. Vocês saíam vocês dois, como é que é fazer mural? Coloca um bonezinho, vai lá, sim, os dois. No É sol, mesmo? Sim. Depende do ambiente, né? A gente quando é o primeiro, ar livre, sim, aí a gente já tem que se proteger do sol, tem uma série de coisas, ou do tempo, né, no Eu tenho geral. muita curiosidade de saber como que é feito um mural. O mural, ele é uma ampliação do trabalho que a gente faz, como eu falei, digitalmente, menor. Então a gente faz esse trabalho, monta ele, depois a gente amplia ele. E aí a gente tem algumas técnicas de ampliação para poder colocar isso na parede, porque é fazer um trabalho em larga escala, né? E geralmente isso é uma encomenda de mural? Sim. Ou vocês no começo iam lá e falavam, bom, a gente vai fazer aqui. Não, a gente nunca trabalhou assim de tipo ir pra rua pintar, enfim, nunca foi nosso muito, né, nossa... A gente sempre
Já começou assim, a gente começou com shoppings, e aí um shopping via do outro, foi convidando, a gente foi fazendo vários shoppings no Rio, e tem murais até hoje, desde o começo, eles ainda estão lá. As pessoas marcam a gente nas fotos, a gente fala, caramba, tem muito tempo esse mural, né? A gente já até mudou um pouco, ele ainda tá lá. Isso é legal também. Quanto tempo faz que vocês estão na 4 anos. 4 pouco? Sim. 4 Vocês estão começando, Sim. não é? E olha, no portfólio de vocês tem também capas de CD, outros trabalhos. Sim. Como é que surge esse trabalho? Também encomenda? Vocês vão criando? Sim, nós fizemos também a capa de seda da banda Melim, né? E como foi essa experiência? Que legal. Os meninos são nossos amigos e tal, e convidaram a gente, né? A gente gosta muito um do trabalho do outro, né? E a gente nós somos muito fãs. escutando as músicas deles. Sim, né? a gente sempre pintou antes desse convite, a gente sempre pintou escutando as músicas deles, e então foi um prazer muito grande poder fazer a capa do CD deles, né? Amores e Flores. E também fizemos o fundo de palco do mesmo CD, né? Então ficou da turnê toda. Tive a nossa arte lá atrás. Então a gente começou a ver os shows deles com a nossa arte, então foi uma combinação incrível. Assim, primeiro a música, vocês se inspiravam com a banda e a banda convidou vocês. Sim. E quando vocês recebem um trabalho, né, desse, a inspiração é diferente? Porque aí tem uma música também envolvida, não sei. Sim, eles falaram com a gente, olha, o nome do CD é Amores e Flores, então vocês escutem. Todas as faixas. Todas as faixas, mas inclusive essa, que era o nome. E tentem pensar em algo, assim. Então a gente foi ouvindo. O que a gente fez foi escutar todas as músicas, pegar os títulos das músicas também e colocar isso na capa. Então, de alguma forma, a gente botou alguns simbolismos que representassem aquela música na capa. Então, se você pegar a capa do CD do Amores e Flores, a gente tem não só todas as flores, né, tudo que a gente colocou, mas cada musicazinha também tem os próprios meninos estão ali presentes, então a gente tentou colocar tudo numa coisa só. Em relação à ida para Miami, né? Então, em Miami vocês se especializaram aí em consulado, hotéis. Conta um pouquinho essa experiência de vocês, principalmente no Wynwood District e também Art Basel, né? Agora Miami virou um polo, né? Se transformou num polo de arte muito importante. Sim. Com abertura para os brasileiros. Sim. Começou, na verdade, no Rio de Janeiro, quando a gente foi chamado para o Pestana do Rio. A gente pintou o rooftop lá. E de lá a gente divulgou esse trabalho, né? O rooftop, gente, é assim, né? Lá também? Sim. Como é que funciona? Então, a gente pintou a parte todo o bar do rooftop do Pestana do Rio de Janeiro. E fizemos flores? Com flores. E flores os animais e do os Rio. animais do Rio. Tucano. Isso. Sim, aí fomos chamados pro AC, né? O AC Hotel de Miami, que fica no bairro ali de Wynwood. Que queriam também que vocês fizessem a mesma coisa, o trabalho. Ele falou, tem um rooftop, vocês têm muitas paredes para pintar aqui em cima. Sim. A gente quer mudar tudo, a gente tá com um projeto. Vocês podem vir semana que vem? A gente tá? E aquela coisa de também o hotel se reorganizando depois da pandemia, né? Querendo reformular as coisas. Chamar então, de novas pessoas, né? Toda essa parte de decoração, né, do rooftop, a gente começou a colorir lá em cima, né? Então ficou muito legal. Fizemos também de frente para o bar, parte de piscina. Então ficou praticamente o rooftop alma salgada, né? O consulado também? Consulado brasileiro? Sim, o consulado a gente estava lá, né? A gente ficou 2 meses, né? A gente também pintou o Hampton em depois do AC. Teve o Hampton, que era ao lado. O hotel. O outro hotel, a gente foi convidado também. E durante esse período a gente foi, né, a gente postava sempre, né, e acabamos chegando no consulado brasileiro. Tinha uma oportunidade para artistas lá, né, eles sempre fazem algumas exposições, né. E nesse momento, uma amiga nossa estava por lá, no consulado, e ela falou, olha, tem uma oportunidade que eu vi lá, por que vocês não mandam material, né, para fazer? E a gente falou, estamos aqui, vamos mandar. E aí foi uma coisa rápida também, a gente acabou sendo aprovado e a gente estava lá no período, pela sorte. A gente já tinha tela lá. A gente já estava com as telas lá, então fomos convidados para levar e ficamos 2 meses expondo no consulado lá de Miami também, foi muito bacana. E o americano, né, não sei, o estrangeiro, eles valorizam de uma forma melhor a arte brasileira? Fala um pouquinho o que vocês sentem dessa valorização da arte brasileira hoje como um todo, fora, principalmente daqui. Então, principalmente Miami, né, ela tem muito da arte de rua também. E
muita cor. Lá não sei se eles aceitam mais cor, eles têm uma visibilidade, e a nossa arte também transmite muito esse da cor, né? Muita cor, né? Saturada e tal. Isso, alegria. Alegria, né? exato. Combina. Miami já é, né? Isso, Já tem essa alegria toda. Então acho né? que Miami encaixou muito com a nossa arte. O Brasil está precisando um pouco mais de colorido, tem muito cinza. Eu acho que pessoal, eu acho São Paulo tem muita arte, mas Sim. no Rio você já não vê muito. Não tem tanto como aqui. Aqui a gente chega e já fala, pô, estamos em casa, assim, sabe? É que lá no Rio tem a praia, né? Sim, pois é, a O pessoal competição. já olha pra praia, não olha pra arte. Aqui tem que ficar, né? Olha só essa vista toda que a gente tem aqui, é tudo cinza, tem que ter o teu... Mas eu acredito que, principalmente aqui em São Paulo, o incentivo à parte cultural é muito mais forte que no Rio. Sim. E Miami também tem muito isso. Todas as feiras lá, você vê Arte Basel, feiras sempre, tem muitas feiras, então chama muito a arte lá. Então o pessoal está com um olhar mais aguçado para a arte. Aqui em São Paulo também vejo dessa forma. Eu acho que o Rio fica um pouco mais distante. O Rio tem essa parte cultural um pouco, não é tão forte quanto São Paulo e Miami também. Então as pessoas acho que estão com o olhar mais aguçado para a arte e valorizam mais isso. Ô Camila, como que você sente essa evolução de vocês tão rápida? O que isso está fazendo na sua cabeça? É uma forma de incentivar? Vocês às vezes não têm tempo para pensar que está indo tudo ao mesmo tempo, essa intensidade. Como é que você vê isso? A gente fica... Quando a gente se encontrou e se uniu e começou, as coisas sempre foram muito rápidas. A gente falou, caramba, parece que era pra gente se encontrar mesmo. Porque depois que a gente juntou, a nossa vida mudou por completo. Assim. E a gente corre muito atrás o tempo todo, sabe? A gente nunca tá parado esperando alguma coisa vir. A gente sempre tá ali antenado às oportunidades. Assim. Então eu acho que as coisas vêm também porque a gente não fica parado, sabe? A gente quer muito. Então tá vindo, a gente pode vir. E a gente tá preparado pro que vier, assim, sabe? A gente sonha muito com isso, né? Então... Porque veja bem, quando já estava tudo parado ali, veio a pandemia para ficar mais parado, você colocou o toque do bordado. Eu fico tentando entender a cabeça do artista, né? De onde vem essa inspiração? Ele olha, como é que você sabe quando a obra está acabada, terminou, essa obra está pronta, ou ainda falta um toque? Como é que vocês analisam a obra de vocês antes de falar, tá ótima, tá pronto? Então, um pouco de sensibilidade ali, de visão nossa do artista, né? Às vezes a gente, como eu falei, a gente faz primeiro o digital e transfere, mas nunca fica igual ao digital. A gente sempre muda alguma coisa. A gente sempre bate o olho e fala, nossa, aquele pedacinho ali tá faltando alguma coisa. Ou ali, não sei, ficou com muita cor, vamos diminuir. É mais da gente, assim, já tá acostumado um pouco, né, com a nossa visão para nossa arte. E de preencher alguns espaços, né, na tela, no todo, às vezes precisa preencher um pouco mais, às vezes menos. E as coisas que a gente quer dar destaque também, por exemplo, às vezes a gente quer dar destaque a algum elemento da obra, então a gente precisa fazer esse contraste um pouco maior ali. Quando a gente não quer dar destaque para alguma coisa em específico, a gente faz como se estivesse meio num todo e tal. Isso tudo tem um tema, tudo tem um objetivo e tem uma mensagem, tá? Como é que vocês estão visualizando agora os próximos projetos? O que vocês estão pensando, né? Porque o jeito que está indo rápido, o mundo está aberto para vocês. Vocês pretendem ficar... agora vocês estão fazendo um trabalho também aqui em São Paulo, também para o hotel. Virou um case, né? Não sei. Como é que vocês estão vendo esse momento de vocês e os projetos? Um trabalho acaba chamando o outro, né? A gente entrou nesse ramo de hotéis aí, acaba que um hotel vê e gosta e também quer trazer um pouco. Né? Mas em relação aos projetos futuros, a gente, após o hotel, a gente quer ficar um pouco no ateliê, fazer uns estudos, né? Para a gente poder levar isso para Basel também. A gente quer fazer algumas... dentro da nossa temática, que a gente já tem algumas temáticas, como a gente falou, fazer novos estudos para a gente desenvolver né, melhor essas temáticas, telas novas, tentar modificar um pouco para a gente poder ter um portfólio um pouco maior também de obras. A gente quer levar para Miami, para Europa, a gente quer expandir mesmo, né? No mundo a gente tem hoje muita informação, tem a internet que ajuda, tem a tecnologia para vocês cuidarem lá, vocês analisam, né? Diferente do como era feito antigamente. Sim. Qual é o diferencial no sentido de criatividade, de ter um toque para poder vencer? Porque, por exemplo, vocês estão lá em Wynwood, que tem só arte. Vai para um Art Basel, só arte. Qual é o diferencial de vocês para chamar a atenção do cliente, para chamar a atenção das pessoas? O que vocês consideram que é o diferencial de vocês?
Então, nas telas, com certeza é o bordado, né? O bordado. Com certeza. Com certeza é o bordado. Deve ficar doido com o bordado. Inclusive, a gente quer colocar, além do bordado, alguma parte de algumas linhas mais soltas. A gente quer usar muito isso, do material, explorar isso, né? A gente sentiu que realmente esse é um diferencial da Alma Salgada, né? A gente faz isso, a gente faz uma combinação das flores pop art com street art, né? Com a nossa visão. E a linha é uma coisa que a gente não vê muito, assim, nesse ambiente. Eu nunca vi. Então. Tem alguém que faz alguma coisa parecida? A gente tem alguns artistas que fazem, mas só o bordado. Elas fazem arte do bordado, né? Isso. O nosso tem uma arte que inclui o bordado, então fica um universo um pouco maior, né? Como você perguntou, o que chama atenção, acho que já é esse contraste do preto e branco. Isso chama muita atenção. E quando chega perto, tem o bordado. Tem a textura ali do bordado. E aí a gente já consegue chamar a atenção para esse lado, assim, né? Que isso é super legal. E o olhar de vocês no sentido também do jovem. Eu acho que hoje a arte brasileira no mundo, ela está precisando desse olhar, né? E eu acho que em tudo que a gente está fazendo, essa mistura aí do que já é conhecido e esse novo olhar do jovem, eu acho que está fazendo muita diferença. E é onde vocês procuram inspiração no sentido de embasamento para colocar tudo isso? A inspiração vem da onde? No sentido de pessoas mesmo, né? Você já falou. Mas esse olhar, vocês olham no que já tem ou vocês estão sempre tentando criar alguma coisa nova? Então, acho que sempre parte do que já existe, né? Desse trabalho de pesquisa. Então, a gente vai muito nisso, né? Tanto obras clássicas, a gente gosta muito também de ver, rever, né? Algumas coisas que isso também traz pra gente elementos, né? Novos pra gente juntar com a nossa arte contemporânea. Então, acho que sempre parte, né, disso, de outros artistas, de ver outras obras, por isso é muito importante também estar vendo feiras, mesmo quando você não participa, tá indo observar, se inspirar. Obras, porque sempre você tem uma ideia nova, Sim. né? Vendo uma obra pronta, você não vai falar, vou fazer igual. Tendências. Fala, poxa, isso aqui, se eu aplicar da forma que eu faço, Sim. a gente consegue fazer alguma coisa, né? Eu acho que o artista visual, como a gente, ele é muito disso, né? De observar, observação, né? Do cotidiano, das coisas, mas também de outros materiais que artistas estão usando, coisas, né? Então a gente sempre parte muito disso, mas aí depois vem a nossa criação, né? Tudo que a gente imagina para colocar e desenvolver um trabalho. O amor uniu vocês, a arte não separa em nada, vocês não têm nenhum momento de discussão, tipo, não, eu não vou colocar isso daqui. Você sempre acabou, isso aqui, não tem nada a ver, tem alguma coisa assim? Não. Não. Olha, a gente é muito... Nossa, mas gente, vocês estão muito perfeitos. Assim, tá tudo muito perfeito aqui, hein? É muito calmo, muito tranquilo. Vamos lá, vamos aos segredos para dar certo. Não era tão calmo, mas como ele é muito calmo, eu acabei pegando essa qualidade dele, sabe? E fiquei assim também, então a gente é super tranquilo. Como ele tem a parte dele na tela, eu tenho a minha, então não tem muito conflito. A nossa arte um pouco se complementa, né? Então, assim, a gente não tem muito disso, eu quero botar isso, mas isso aqui atrapalha no meu, então... não existe uma disputa, sabe? E mesmo assim, a gente é muito flexível, sabe? A gente preza muito pelo nosso trabalho, pela Alma Salgada, o resultado que vai dar isso. Então, assim, não tem muito ego do tipo, se eu tiver que não fazer alguma coisa minha e fazer só as flores dela, não tem problema, a gente tem a flexibilidade, a gente faz. Porque, né, somos dois juntos. E quanto tempo demora, realmente, 2 anos, 1 ano, meses? Quanto tempo demora uma obra de vocês? Então, aí a gente tem as telas, né, um pouco mais rápidas, né, depende do tamanho, né, temos telas um pouco menores, outras maiores, mas vamos dizer que varia aí de 3 a 1 semana para uma tela, por exemplo. Você falou rápido. Eu achei rápido. A gente faz bem rápido. Mas aí depende do tamanho, né? Sim, e a experiência fez a gente fazer mais rápido, né? Sim. Antes a gente demorava um pouco mais, né? E quando tem bordado também demora um pouco mais. Sim. Tem que produzir, além, né, das flores, eu tenho que bordar à mão, então fica um pouco mais demorado, mas umas 2 semanas, né? Tem alguma obra que vocês queiram destacar? Que vocês têm, né? Essa realmente é o nosso xodó, que a gente mais gosta. Tem alguma obra que é bom dar um orgulho maior? Temos 2 que estão no W Hotel em Miami, que estão sendo expostas lá. Que uma foi inspirada até um pouco na gente, que é um casal que está se abraçando e dentro deles está saindo 2 flores que se conectam em cima. Sim. Então ali
toda uma transformação de um abraço, um amor, né, uma conexão, Sim, tudo isso. Uma pessoa pode fazer com a outra quando elas Sim. estão dispostas a fazer uma coisa boa. Assim, Uma sabe? mudança, que é o que aconteceu com a gente, assim, uma mudança para melhor, né? Que legal. E a outra? E a outra que a gente fez foi a gente gosta muito de usar hoodie, né, e tal, mais confortável, a gente fez um hoodie, né, que saindo as flores, e a gente fez todo o cadarço, tudo isso realista mesmo, a gente bordou o cadarço, a gente fez parte do tecido mesmo, de linha, né? desgastada. Então a gente gosta muito dessa obra também. Então tem muita coisa para vocês desenvolverem ainda, Sim, né? Sim. Muita. Essa é uma obra que a gente fez já pensando no futuro que a gente está falando, de colocar mais a linha, e a gente fez um teste, ficou muito legal, ficou tipo a textura do casaco realista, então ficou bem bacana. Uma coisa que eu gosto de destacar, só para a gente encerrar, é que quando o mundo parou, né, com a pandemia, e até vocês falaram sobre isso, né, que tanto que vocês se transformaram na pandemia, a gente teve a certeza de que a gente podia ficar sem tantas coisas, Sim. mas nós aprendemos que a gente não consegue ficar sem arte. Né? Sim. É impressionante como o ser humano, até pela saúde mental, ele precisa da arte. A gente percebeu muito isso. Quando, né, fechou tudo, a gente ficou com muita incerteza, né? A gente achou, poxa, a arte acho que não vai ser consumida agora, né, nesse momento. Pelo contrário, como as pessoas estavam em casa, elas precisavam desse toque, assim. Então foi um momento, assim, que a gente viu que disparou mesmo, foi na pandemia. O pessoal falava, olha, tô olhando para uma parede, não tem nada na parede, eu preciso de alguma coisa alegre, né, que traga energia aqui para casa. Então foi muito legal, isso a gente não esperava, né? E a gente tem um feedback muito legal dos clientes, justamente disso, né? Da nossa arte passar essa leveza, um sentimento bom, uma alegria. E isso na pandemia, por isso a gente também teve bastante procura, né? De preencher os espaços vazios na casa, né? Com arte, né? Com a nossa arte. Bom, você já estava, né? A gente já está encerrando. Você já estava na arte e você fez essa transformação. Então vamos lá. Se você pudesse dar uma dica, passar uma mensagem para o jovem que nem sabe que gosta de arte, o que ele tem que fazer? Olha, primeiro ele tem que, acho, frequentar bastante feiras, né? Bastante ambiente de arte, né? Hoje em dia a gente tem arte de rua que você não precisa às vezes nem ir atrás, né? Ela está ali te chamando, né? E assim, se dedicar mesmo como eu posso dizer? A fazer aquilo que gosta, né? Exato. Fazer aquilo que gosta. E não achar que você, eu tentei 1, 2 vezes e não tá bom, eu não nasci pra isso. Não, gente, é treino. Sabe, você vai desenvolvendo, você vai treinando e vai ficando cada vez melhor. Isso é fato. Não fui uma criança que pintava o tempo inteiro, né? Eu gostava muito de esporte, né? E acho que o que ela falou, o teste, né? Eu vou testando, vou melhorando, evoluindo aos pouquinhos. Sempre evoluindo. E nunca desistir, principalmente quando encontrar. Exatamente. E se você não puder ir em uma feira, não puder visitar centros culturais, pesquisa na internet. Sim, hoje em dia a gente tem rede social. Então você pode aprender em casa mesmo. Não, né, a gente não pinta a vida toda, as pessoas acham que vocês pintam desde pequeno. Sim. Não foi assim. Muito bem, olha, quero agradecer muito vocês, sucesso para vocês. Vocês são no começo de uma vida linda, em todos os sentidos. Parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Opinião Livre. Tchau.